Eu vou te mostrar 7 comportamentos de um narcisista. E no final do vídeo eu vou te mostrar qual é a diferença de uma pessoa comum, de uma pessoa que pode ter um comportamento assim em algum determinado momento, ou ter esse jeito de funcionar em alguma medida, e pessoas de fato que são narcisistas e que podem sim ter o transtorno de personalidade narcisista. Eu vou te explicar no final como que é essa diferença. O primeiro comportamento é necessidade constante de admiração. Sabe aquela pessoa que está sempre se exaltando? Você conhece alguém assim? Eu conheço. Todo mundo já se deparou com alguém assim? Aquela pessoa que está sempre falando bem de si, sempre se exaltando. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou competente, eu sei isso, eu sou boa naquilo. Ela faz questão, em todo e qualquer assunto, falar de si. Ela faz isso porque ela tem uma necessidade de ser validada. Como ela tem uma falta, um vazio ali, de fato ela não sabe exatamente se ela é tudo aquilo, ela sempre tem que estar falando isso para que as pessoas acreditem. É como se ela estivesse sempre reforçando, para aí sim alimentar o ego dela. 2. Falta de empatia. É aquela pessoa que está sempre diminuindo os outros, as conquistas dos outros, o sofrimento dos outros, o sentimento dos outros. Ela tá sempre invalidando, diminuindo, falando que aquilo ali não é importante, ou pior ainda, ignorando. Ela sempre ignora o que o outro sente, ela não tá preocupada, ela não tem essa preocupação de como que o outro tá se sentindo, se tá tudo bem, como que a fala dela chega pro outro. Então ela não tem empatia nenhuma, não tem um desconforto, e de fato não é que ela faz isso de propósito, essa pessoa, ela não faz assim, eu vou ignorar aquela pessoa, vou diminuir para fazer ela sofrer. Ela de fato não sente nada. Ela não se importa com o outro, não tem uma preocupação com o bem-estar dos outros. Ela, na verdade, só se importa com o benefício que tem para ela, com o bem-estar dela. Então, tudo gira em torno dessa pessoa. 3. Sentimento de superioridade. Essa pessoa, ela sempre acredita que ela merece privilégios especiais. Ela sempre acha que ela é superior, em todas as medidas. Ela sempre acha que ela é mais importante, que ela tem mais valor, que ela é mais competente, ela sempre se acha melhor que todo mundo. Sabe aquela pessoa, e você conhece alguém assim, com certeza, eu conheço também, que sempre sabe tudo, sabe? O sabe tudo. Isso mesmo, o termo é esse. Aquela pessoa que sempre acha que o outro é superior, que ela é superior, na verdade, e ela sempre acha que os outros são inferiores a ela. E ela trata todo mundo assim. Essa pessoa trata todo mundo como se fosse menos, como se fossem pessoas menores que ela. 4. Ela faz manipulação nas relações. É aquela pessoa que está sempre colocando um contra o outro. Você conhece alguém assim, tenho certeza. Quando ela tá com uma pessoa, ela tá falando mal do outro. Quando ela tá com essa pessoa aqui, ela tá falando mal dessa. Ela tem essa forma de lidar com as suas relações. Ela tá sempre falando mal das pessoas e jogando todo mundo contra todo mundo. É aquela pessoa que, quando tá no ambiente, gera uma tensão. E aí quando se reúne todo mundo, fica um mal-estar, porque aquela pessoa ali foi o pivô de colocar todo mundo um contra o outro. É uma pessoa que costuma usar muito charme, ela costuma usar muito mentiras, é uma pessoa que costuma mentir muito, pequenas mentiras, pequenas omissões. Ela tem um jeito de envolver as pessoas como uma forma de manipulação dessas relações. 5. Sensibilidade extrema a críticas. É aquela pessoa que, quando é criticada, ela sempre reage na defensiva ou com agressividade. De fato, ninguém gosta muito de receber crítica, isso é fato, mas esse tipo de pessoa, ela tem um comportamento muito exagerado, muito desproporcional até. Se ela é criticada, ela vai ou atacar a pessoa que está fazendo essa crítica, ou ela vai justificar. Ela nunca vai reconhecer que realmente aquilo ali precisa ser mudado ou pode ser melhorado. Ela não consegue lidar bem com essa questão. E ela sempre vai se sentir atacada, ofendida. Então, às vezes, ela se vitimiza porque alguém falou alguma coisa para ela, então ela se sente extremamente ofendida, ela se sente extremamente prejudicada por aquela fala. Então, uma coisa que poderia ser um simples diálogo e a pessoa até sentir um desconforto, mas depois olhar para aquilo e trabalhar para melhorar aquilo, não. Ela fica muito mal. E aí a pessoa que falou, às vezes até se sente mal de ter feito aquilo. 6. Comportamento controlador. Sabe aquela pessoa que quer dominar sempre a situação, o diálogo, as relações,
as condições, tudo. É aquela pessoa que está sempre controlando tudo e todo mundo ao mesmo tempo. Ela faz com que as pessoas se sintam dependentes dela. Por isso que a relação com os narcisistas acaba gerando uma relação de dependência e é muito difícil romper esse ciclo, sair desse ciclo, porque eles têm essa habilidade, eles fazem manobras para que você se sinta sempre precisando daquela pessoa, dependente. Você sabe que aquela pessoa faz mal, você sabe de todos os comportamentos que ela tem, mas você tem muita dificuldade de sair daquilo, porque a relação foi construída dessa forma. Ela faz coisas para que você se sinta sempre dependente dela e precisando dela, porque na verdade ela precisa de você. Ela precisa de você para alimentar o ego dela. É como se ela pegasse toda a sua energia, tudo que você tem e se alimentasse daquilo. Então é um ciclo destrutivo. Ela precisa de você para se alimentar e você, de uma certa forma, por conta das relações, da forma que tudo acontece entre vocês, você se sente dependente dessa pessoa mesmo ela te fazendo muito mal. E 7, falta de responsabilidade. O narcisista é aquela pessoa que sempre, em todas as situações, ela sempre culpa os outros. Outras circunstâncias, nunca é dela a responsabilidade. Ela vai ter sempre uma desculpa, uma justificativa fora dela, externa a ela, para as coisas que acontecem. Porque no final das contas, o narcisista ele sempre traz problemas para si próprio por conta do seu comportamento. Mas a culpa é sempre do outro. O outro que teve responsabilidade, o outro que fez ela agir assim, ela nunca vai aceitar os próprios erros e nunca, em hipótese alguma, vai reconhecer as falhas, as coisas que precisa melhorar. E aí, fazendo um gancho com o que eu prometi lá no começo, que eu ia explicar exatamente qual que é a diferença entre um narcisista e uma pessoa comum, qual que é? É o seguinte, todos nós, eu, você, em alguma medida, em algum momento da vida, a gente pode sim ter esses comportamentos. Tudo que eu falei aqui são coisas comuns que qualquer pessoa é passível de ter em alguma medida. Qual que é a diferença, então, de uma pessoa que tem esses comportamentos e de uma pessoa que, de fato, pode chegar até a ter o transtorno de personalidade narcisista? Nós, pessoas que não somos narcisistas, a gente tem esse comportamento em alguma medida, mas essa é exatamente a diferença. A gente reconhece isso, a gente é capaz de reconhecer esses maus comportamentos e mudar a partir disso. Então, se você se viu ali em algum momento com falta de empatia, mas você depois reconheceu isso, ou alguém falou isso pra você e você falou, poxa, é mesmo, não fui legal, você é capaz de reconhecer aquilo e trabalhar para mudar. Porque se não existissem essas características em outras pessoas, todo mundo seria perfeito. A sociedade seria, funcionaria muito bem porque ninguém precisa melhorar nada. E qual que é a diferença? Que pessoas que não são narcisistas, elas estão em busca. Você que às vezes ouviu essas características aqui, esses comportamentos e se reconheceu, pode ser que você esteja pensando assim, nossa, será que eu sou narcisista? Será que eu preciso melhorar isso? Só o fato de você ter essa consciência, de ouvir uma informação e falar, poxa, isso aqui eu preciso melhorar, isso já demonstra que muito provavelmente você não é uma pessoa narcisista. Por quê? Você tem esse reconhecimento. Muita gente fala assim, narcisismo tem cura? É possível mudar? Qual que é a dificuldade de fazer essa mudança de comportamento? Todo mundo, eu como psicóloga, obviamente, eu acredito que todo ser humano é capaz de mudar. É capaz de melhorar, transformar comportamentos, mas se assim reconhecer e quiser. E trabalhar para isso. Não é um processo fácil. A terapia é muito sobre isso. Meus pacientes, quando vêm, todos vêm com alguma questão que busca melhorar. E eles estão ali trabalhando semanalmente, diariamente, nas suas próprias vidas, para mudar comportamentos. É um trabalho fácil? Não é. Requer muita humildade, coragem, persistência, determinação. Qual que é a diferença do narcisista? O narcisista ele não reconhece nada. Essa é a principal diferença. Ele nunca vai reconhecer. E por que é difícil curar, tratar um narcisista? Porque é raríssimo uma pessoa chegar, por exemplo, num psiquiatra, num psicólogo e falar, olha, eu tô me reconhecendo como narcisista, eu quero mudar. É possível acontecer? Sim, com certeza é. Eu recebo direto caixinha de pergunta de pessoas falando, poxa, eu tô me reconhecendo aqui, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Ótimo. Mas é muito difícil, porque uma das características mais fortes
do narcisista é essa falta de reconhecimento dos seus problemas, dos seus erros, do seu mau comportamento. E quando não há o reconhecimento, não há o que tratar, porque a pessoa não vê isso como um problema. Pelo contrário, os narcisistas costumam ver todos esses comportamentos como uma coisa boa. Eles não reconhecem a problemática que é a vida deles, o quanto isso gera de dor e sofrimento nas pessoas. Por que às vezes o narcisista passa uma vida inteira maltratando as pessoas, tendo problemas de relacionamento, tendo dificuldades? Por quê? Porque não existe essa consciência. Quando tem essa consciência de que, poxa, todas as minhas relações estão com problema, será que o problema são os outros ou sou eu? Precisa muita humildade para fazer isso. E é uma coisa que o narcisista não tem, é humildade. Então por isso a dificuldade, né? Esse vídeo aqui é um vídeo de reconhecimento, de identificação, para você que ou até está se identificando ou convive com para você entender como que é esse padrão de funcionamento. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre as relações com o narcisista, como lidar, o que fazer, como sair desse ciclo destrutivo. Mas é importante entender que muita gente fala assim, será que tá na moda agora, todo mundo é narcisista? Nossa, só se fala disso, ainda bem que a gente está falando muito sobre isso. Por quê? Porque a gente tem informação, a gente tem aqui o YouTube, que é uma ferramenta maravilhosa de educação, de conhecimento. Então sim, estamos falando muito sobre isso e as pessoas estão reconhecendo. Narcisismo é uma coisa nova? Começou agora? Não, sempre existiu, só que a gente não tinha esse conhecimento. A gente não entendia esse funcionamento. Por que gerações passadas existiam muitos problemas entre mães e filhos, marido e mulher, entre relações de trabalho, e não era difícil de resolver? Porque a gente não tinha conhecimento. Agora a gente tem. Eu sempre escuto em discussões, assim, aqui no YouTube, no Instagram, pessoas falando, todo mundo é narcisista e não sei o quê, e é fácil falar, tal. Mas quando a gente tem esse conhecimento, a gente lida melhor com as relações. Então, sabendo de tudo isso agora, você pode buscar um caminho. Informação é libertador, o conhecimento é libertador. Quando você conhece com o que você está lidando, você tem meios para buscar ajuda. O problema é quando a gente se mantém na ignorância. Na ignorância no sentido mesmo de não ter o conhecimento da coisa. Então, se você sabe que a pessoa se comporta como se comporta e por que se comporta e se vai ter a chance dela mudar ou não, aí você vai ter um poder de escolha de saber o que fazer com essa relação. Porque quem convive com um narcisista ou já conviveu e está lidando com sequelas, a pessoa fica destruída emocionalmente. Eu falo assim que o narcisista, ele fere a alma da pessoa. É muito difícil quando você passa muitos anos convivendo com uma pessoa assim, para você se recuperar. E essa pessoa, ela começa a perder a sua própria identidade, ela não sabe nem mais quem ela é. Ela vai se perdendo, é muito difícil o convívio com o narcisista, ela vai destruindo aos poucos a autoestima, a segurança, a autoconfiança dessa pessoa. Eu vou deixar um vídeo aqui para você, para te ajudar nesse processo, para você se conhecer. Se você é uma vítima de um narcisista, ou você já nem convive mais, mas você ainda tem sequelas dessa relação com esse narcisista, é muito provável que você esteja um pouco perdido de si. Eu vou deixar esse vídeo aqui sobre 10 perguntas para você se conhecer. A gente sempre pode fazer esse processo. Esse vídeo ele vai te ajudar a você se resgatar. Resgatar você de você mesmo. Eu espero que esse vídeo te ajude também a lidar com essas questões e que esse vídeo aqui sobre o narcisismo seja um divisor de águas para você e um alerta, né? Como se fosse uma luz no fim do túnel. Agora você entende como que funciona esse comportamento e a partir daqui você decide o que você vai fazer com essa informação. A gente se vê no próximo vídeo então. Um beijo para você. Tchau, tchau.